Fala, time, estamos começando mais um episódio de GWF Podcast. Eu sou o Diego e hoje estamos aqui para um podcast focado em nutrição. E os assuntos principais que a gente vai falar hoje é longevidade, o que tem a ver com a nutrição, e também sobre rastreamento metabólico. Muita gente não faz ideia do que é, não entende a importância disso. E para isso, eu trouxe aqui um nutricionista renomado aqui na região, Alan Silvério. Muito prazer. Meu nome é Alan Silvério, eu sou nutricionista já há 23 anos aí na área clínica e sou pós-graduado em saúde e programa da família. Sou também pós-graduado em genética, em metabolismo, emagrecimento e saúde e qualidade, né? Então, nesse tempo todo de trabalho, eu foquei muito em consultório e tenho uma experiência em atendimentos realmente da obesidade, né? E doenças crônicas relacionadas à obesidade. Então é isso. E é um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer um pouco mais sobre a nutrição e o meu trabalho. Perfeito, Alan. Agora vamos para os assuntos principais aqui. Para introduzir tudo, o que é exatamente rastreamento metabólico e por que os nutricionistas têm que fazer isso para realmente conseguir passar uma dieta específica para aquela pessoa quando te procuram? Exatamente. Quando eu formei, né, há 23 anos atrás, era avaliação básica, né? Peso, altura e circunferência, só. E com o tempo, né, nesse tempo de 23 anos, eu só vejo a nutrição melhorando. Hoje é necessário ter um rastreamento metabólico. E para isso é necessário você aprender a fazer esse rastreamento, né? E como abordar o paciente nisso. O rastreamento é um monitoramento periódico, né, do paciente, que vale, eu falo, muito mais do que realmente medidas. Então, muito melhor do que peso, do que altura, do que circunferência de abdômen, quadril e assim vai. Né? É você ter o olhar holístico do paciente. Sinais e sintomas, né, em primeiro momento. As pessoas às vezes pensam que às vezes uma simples dor de cabeça não quer dizer nada. Uma sinusite não quer dizer nada. Né? Então, tem todo um parâmetro a seguir para fazer um bom rastreamento metabólico. Né? Exames bioquímicos, né? Avaliação dos exames bioquímicos. Se é sedentário ou não, atividade física, né? Se tem dores, se tem dor articulares, se tem dores musculares. É importante saber de tudo, né? Que a pessoa sente. E se tem coceiras no nariz, nos olhos, né? Secreções. Então, o rastreamento metabólico é isso. E nisso entra o que é o metabolismo, né? Acaba que definindo junto o que vem a ser o metabolismo para ter um rastreamento dele. E o metabolismo nada mais é do que a função orgânica em conjunto. Né? É o rim, o coração, o pulmão, todos trabalhando com o mesmo objetivo, que é o quê? Trabalhar em função de gerar energia para o homem, né, sobreviver. Se um órgão ele acaba não funcionando, trabalhando normalmente, né, uma função normal dele, ele acaba interrompendo o ciclo do funcionamento. Era legal você falar isso porque você vê que antes esse negócio de peso e altura é muito relativo, né? Porque você conhece a pessoa com o mesmo peso que você, a mesma altura e a composição do corpo totalmente diferente. Mesmo que seja parecido, só que, às vezes a pessoa não se dá bem com tal alimento, ou tá com alguma doença, ou alguma vitamina tá fora, então dá pra ver que realmente essa evolução, precisa, né? Porque muita gente eu vejo que hoje em dia, às vezes vai ver dieta na internet. Assim, joga lá dieta, pessoa 1,80 m, 80 quilos. GPT hoje. Então, hoje e acha que aquilo é resolvido e vai ser. Por isso, tem esse negócio de dieta ser muito individual, né, pra cada pessoa. Exatamente. Porque se for pensar só no peso e altura, você tá vendo ali um peso, eu digo um peso vazio, né? Você não sabe o que tem de músculo, o que tem de massa gorda, o que tem de líquido, o que tem de ossos, o que tem, né, da composição, enfim, em si. Então, você precisa ter realmente uma avaliação bem feita para você poder classificar uma dieta para a pessoa e saber qual estratégia você vai usar. E isso é importante, que dentro do rastreamento metabólico, a gente consegue promover estratégias individuais. Estratégias que levam para um caminho que a pessoa vê um resultado a longo prazo mais duradouro. Né? Que vai demorar mais tempo para chegar no resultado, no objetivo, mas que quando chega vai ser duradouro aquilo. Não é uma coisa que você vai perder 10 quilos em um mês e que isso vai ser duradouro, que não vai ser. O seu metabolismo
não vai comportar isso. Ou seja, os seus órgãos, eles não vão trabalhar adequadamente com emagrecimento tão rápido, perdendo praticamente, às vezes, mais massa magra, mais músculo, né, do que gordura. E eu falando disso também, eu lembro que em consultório tem gente que até acha estranho, né? Quando vai preencher, tratamento metabólico, tudo. Vai ver as perguntas e vê lá a pergunta, tipo assim, ué, por que pergunta se eu tenho alta secreção no nariz? Se eu tenho algum problema, Exatamente. coceira no ouvido? Ah, pergunta dor de cabeça, por que isso tem a ver com nutrição? As pessoas pensam, né? E eu fico imaginando, a maioria da galera que não sabe disso deve achar até estranho, né? O tanto que tá Exatamente. interligado que a gente come com todo esse resto. Quando eu estava dando aula, os alunos reclamavam de ter aula de fisiologia. Mas para que eu vou precisar disso? Eu só vou usar peso, altura. Para que eu preciso de bioquímica? Então, assim, claro, no começo tudo é muito novo, né? E eles ficam tudo assim. Agora, você imagina eu, há 23 anos atrás, estudando fisiologia, vendo defunto, abrindo defunto, fazendo bioquímica, fazendo experiência, química e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? Né? Hoje, a gente sabe, a nutrição é pura fisiologia e bioquímica. Né? E hoje em dia, ainda mais com as doenças que encontra aí, tem a patologia. Então, precisa de patologia. E a medicina integrativa está em alta. Então, assim, está englobando tudo. Né? Então, eu falo que eu nunca parei de pesquisar, de estudar, de ver coisas novas e de trazer para o consultório. E isso é um objetivo, uma conduta minha frequente. Então, a conduta de ter o estudo em dia, de novidades. Né? Quando surge uma dieta de um artista, eu falo, poxa, eu tenho que ver isso, né? Tem que ver o que isso traz para o metabolismo. Será que isso é cientificamente comprovado? Vai resolver ou não? Comer os 40 ovos no dia. É, exatamente, né? Comer 40 ovos. Para que isso, né? Precisa disso. E quando surgiu a low carb, né? Como surgiu a cetogênica, existe. Tem estudos que cientificamente, sim, mas é pro resto da vida? Vem a controvérsia minha controvérsia, do que eu estudo, do que eu vejo. Hoje eu planejo as minhas estratégias para os meus pacientes. Eu falei que eu vou até patentear as que eu estou promovendo. Porque realmente, depois que eu fiz genética, eu percebi que a low carb funciona. Mas são estratégias que vão acrescentar saúde por um determinado período. E depois desse período, ela não vai ser saúde mais. Então, no máximo 15 dias é a estratégia. E depois você tem que evoluir essa estratégia. A restrição nunca é bem-vinda desde que a pessoa não tenha algum problema de saúde. Né? Entrando, por exemplo, num trabalho metabólico de uma pessoa diabética. Não é a mesma de uma pessoa que é normal. O pâncreas já não tem o mesmo funcionamento. Concorda? Então, nós temos que trabalhar em cima disso. Que estratégia eu vou usar para um diabético para ele que tenha uma perda de peso favorável, que controle a glicemia e que não traga prejuízo para a saúde dele. Mais prejuízo. Traga longevidade. Cara, é legal você falar isso, até da low carb, que eu lembrei que tem muita gente que chega na loja, tudo vai procurar suplemento, às vezes, precisa de um pré-treino, cafeína, tô desanimado pra treinar, o meu treino tá rendendo, não tô dormindo direito também. Mas o que tá acontecendo? É porque eu tô cortando carboidrato há 1 mês, 2 meses. Pensa, pô, a pessoa tá indo comprar um pré-treino pra resolver um problema que ela tá causando. Exatamente. Eu falo pros pacientes no consultório. Porque às vezes eles chegam e falam assim, eu quero fazer 0 carboidrato. Eu falo assim, mas então você procura outro nutricionista, porque eu não vou deixar você sem. Porque o paciente ele tem que entender que para emagrecer ele precisa de todos os nutrientes, os macronutrientes. O carboidrato, a proteína, da gordura boa, lógico, né? Mas tudo em equilíbrio. E o carboidrato ele ajuda. É o combustível, o principal combustível de energia, né? É a mesma coisa que eu falo, teu carro, eu falo assim, se você vai pôr gasolina no teu carro, você vai andar. Se você não põe, ele vai andar? Ele não vai andar. Então, daí a pessoa fala assim, meu metabolismo é lento. Não, ele não é lento, ele é desgraçado, quebrado. E o que é esse negócio assim que a galera fala de meu metabolismo é rápido, eu não consigo ganhar peso, ou é lento e eu só acumulo peso? Como que resolve isso? Isso é uma coisa que eu explico pro paciente que não tem esse negócio de lento e rápido. Tem de estímulos de uma boa qualidade de vida, de hábitos que vão te deixar com um metabolismo mais acelerado, sim, às vezes, mas tá queimando mais por dia, mais ativo, ou não.
Se você não tem uma alimentação adequada, se você não pratica uma atividade física, se você é uma pessoa sedentária, estressado, então você tem que cuidar para você ter o seu metabolismo com funções normais do teu organismo e não comparando com outras pessoas. Ah, eu queria ser a facilidade de emagrecer igual a minha amiga tem, mas e o metabolismo dela? E o que ela faz? Qual é a genética dela? E daí entra na parte da genética. E daí tem, sim, gatilhos inflamatórios. E até no rastreamento a gente consegue identificar quais são os gatilhos inflamatórios. Hoje, eu vejo que no mapa da genética, quando eu faço um rastreamento e um teste genético no consultório que vem mais especificamente o que o DNA da pessoa traz para ela, é mais fácil da pessoa entender o porquê que ela tem, às vezes, o efeito sanfona. O porquê que ela emagrece, ela consegue emagrecer. E como que ela, depois de emagrecer, ela ganha tão fácil. O porquê que, às vezes, em uma semana, que às vezes ela foge um pouco do plano dela alimentar, ela consegue ganhar peso de novo. É por isso que realmente não dá pra pessoa querer inventar uma dieta na internet ou seguir dieta dos outros pra fazer, porque é muito individual, né? De forma Igual alguma. essa parte da genética aí que você falou, é algo assim que muita gente fala, tipo assim, ah, tem genética boa. Tá, mas boa pra quê? Pra ganhar peso, perder peso, gordura, o que que é? Exatamente. Tipo assim, ah, não, eu não vou conseguir tal coisa porque eu tenho genética ruim. Mas como assim? O que que é uma genética boa ou uma genética ruim? O que que a galera considera? Uma genética boa é quando ela chega no objetivo dela, entendeu? Rápido. Rápido. Num mês, se estiver fazendo pra ganho de massa muscular, quer tá bombado. Entendeu? E não é assim. E precisa suplementar? Precisa entrar em suplementação? Precisa. Sim, dentro do seu objetivo. Claro que dentro de um plano alimentar é lógico que é saudável e é viável colocar. Desde que tenha um acompanhamento que seja orientado por um profissional competente para estar fazendo ali, dentro do plano alimentar, as calorias necessárias desse suplemento. Agora, por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade de ganho de peso, que não come direito, que não tem apetite, aí entra hipercalórico, entra, né, o whey, entra outros suplementos. Mas eu, no consultório, eu uso às vezes o whey para pessoa que está pensando em emagrecer. E que tem uma rotina muito agitada, uma rotina de serviço, que não tem tempo de parar para comer e tal. É possível usar o whey como, vamos dizer, um complemento, não é nem suplemento, como um complemento alimentar num período que ela está de trabalho, que ela não consegue parar para preparar um lanche, por exemplo. Eu acho engraçado que às vezes tem gente que compra produtos, já comprou um whey. Aí depois fala, não gostei daquele whey, mas por quê? Porque não me deu resultado. Aí eu fico, caramba, mas se a pessoa tivesse seguindo uma alimentação, um descanso, um treino, mesmo podia ser o pior whey do mundo, ela ia ter um resultado. Então como assim, tipo, ela jogou todo o resultado em cima daquele produto? É como se faz igual a fluoxetina para emagrecimento. Então o whey, ele acaba se tornando o milagre, né? Então eu vou tomar o whey e eu não preciso treinar. Então o que eu vou fazer? Daí o que ele faz? Ele ganha barriga, whey. Tá tomando whey, tá pondo caloria, mas não tá treinando, não tá queimando. E quer ficar musculoso tomando whey. Então, assim, tem que ter essa consciência que para tá usando uma suplementação, precisa de um rastreamento metabólico, precisa de uma avaliação nutricional, ver qual que é o gasto energético total da pessoa, fazer uma modulação para poder fazer o uso do suplemento. Então, esse caso, como você falou, né, de usar uma creatina, usar um pré-treino, né? É necessário? Será que a pessoa precisa? Depende, porque se ela não estiver realmente fazendo uma alimentação adequada, não estiver tendo uma rotina adequada de hábitos, ela, lógico, ela vai sentir fraqueza e não vai conseguir treinar. E daí ela vai tomar um negócio que arrepia até o cabelo, né? Pra tentar treinar. Uhum. Mas isso, eu falo que isso, por experiência própria, né? A gente usa no dia que você não teve como mesmo. Você teve um dia exaustivo e você precisa treinar. Você faz um uso ali de energia imediata para você poder conseguir fazer o treino, um treino bem feito, né? Ó, e você estava citando também esse tipo de dieta, né? Igual você falou, cetogênica, low carb, tudo. E eu lembro também, que é um dos assuntos que a gente já ia entrar, faz da longevidade também, uma parte da alimentação, nutrição no geral.
Um exemplo, a dieta cetogênica. Dá pra ser usada, depende do caso, tudo. Só que não dá pra você usar sempre. Exatamente. Possível, a low carb também. Fica 3 meses de low carb, a pessoa não vai querer dar um oi pra ninguém de tão estresse que vai estar. Sim. Então não tem como. E tem os sintomas, você falou, tipo, muita gente não consegue interligar a nutrição com vários sintomas que acontecem. E que eu acho bacana você falar, tipo, o quanto que entra realmente a nutrição com essa parte da longevidade. Tipo, às vezes um exemplo de uma mulher ficar com a pele boa, envelhecer bem. E tem muita gente que tem 25 anos e se alimenta mal. Às vezes uma pessoa com 35 anos se alimenta bem, você vai ver, fisicamente não é tão diferente. Exatamente. E a alimentação, né? Eu falo que a alimentação tem tudo a ver. Tá interligado, né? Na longevidade. Com a prática de atividade física e tudo mais. Você pode perceber que às vezes você vê pessoas, e principalmente mulheres, né? Você vê mulheres aí, às vezes, de beirando 60 anos aí, uma aparência de uma mulher de 30. Então, a alimentação ajuda muito nesse ponto, né? E eu falo hoje com a experiência que eu tenho também com o trabalho com idosos, né? Com a terceira idade e tal. Os idosos hoje estão vivendo, gente. A longevidade está chegando a 100, 110 anos. Eu tenho paciente que fez aniversário de 100 anos agora, recente, faz uma semana. A mulher vai até em baile. Então, assim, por que que ela tem isso? Porque ela foi criada do natural. Ela foi criada naquela época que plantava o que comia. E hoje estão voltando, estão tentando resgatar isso, mas tá difícil. Hoje tá difícil você falar que você vai comer um negócio que é realmente natural. Entendeu? E a gente vê na terceira idade que vai diminuindo um pouco mais, é lógico que vai perdendo um pouco mais de massa muscular. E você tá vendo que as academias estão lotando com a terceira idade. Porque a medicina tá mais avançada, né? Os médicos estão mais evoluídos e estão mais cientes e conscientes da situação. Então hoje tá nascendo menos, tá morrendo menos, tá nascendo mais também. Então hoje a nossa população, ela tá começando a ficar mais idosa, né? Mas com saúde, eu vejo que com mais disposição. Hoje a terceira idade está com mais disposição. Então a pessoa idosa hoje ela tem mais mais contato com a saúde, mais contato com a novidade, com a prevenção. Estão tomando menos remédios, né? E isso está sendo muito bem elaborado. Eu falo que hoje, por exemplo, no meu consultório, eu consigo, às vezes, pegar uma paciente diabética que eu consigo, às vezes, reverter, não reverter de falar ela você não é mais diabético, mas reverter os sintomas que ela tinha, os sinais que ela apresentava, e às vezes até diminuir remédios, às vezes tirar a medicação que ela estava tomando e controlando só com alimentação e atividade física. E isso é um avanço muito grande. Para mim, eu tenho uma satisfação enorme quando eu consigo fazer isso. Eu vejo que o paciente ele está levando a sério o tratamento comigo lá. E que eu falo que a nutrição hoje é um tratamento. Sabe? Não é uma coisa você chegar, pegar um plano alimentar. Eu não falo nem dieta mais no meu consultório. Dieta para mim não existe. Sabe? Então eu falo que é plano alimentar. É um tratamento de conduta alimentar. Então o paciente ele vai ter umas estratégias que vai intercalando para chegar no resultado dele, um resultado satisfatório e positivo para a vida dele. E para isso precisa. E daí é onde entra a suplementação na terceira idade. E essa parte eu acho engraçado, porque tem muita gente da terceira idade que é bem dura em relação a isso, né? Sim. Eu vejo assim, tem gente bem que às vezes, fechado. pô, meu neto vai usar um whey. Nossa, pera aí. Será que ele pode? Será que não vai fazer mal? Se ele ficar viciado nesse negócio? Como se fosse algo de outro mundo, assim. Porque, igual você falou, muitos vai nessa vibe, tipo assim, quando nasceu ali, de ver as coisas naturais. Aí pensar, pô, mas como assim esse negócio em pote, um pó, vai fazer bem pra você? E é importante, eu sempre oriento no consultório sobre isso. Porque, às vezes, eu percebo que o paciente, ele fala assim, eu perdi o paladar pra carne, eu não como carne. Ah, então a senhora come ovo? Como, ovo eu como. Beleza. Só que só isso vai ser bom? Vai faltar mineral ali. Vai faltar outras vitaminas. E aí é onde a gente entra, porque querendo ou não, a partir de 60, 70 anos, a pessoa começa a ter aquela diminuição do paladar.
para alguns determinados alimentos. Às vezes determinadas coisas para doce, às vezes é para o salgado mesmo. E daí é onde entra da gente poder orientar e colocar o uso do suplemento para poder melhorar. Porque evitar a sarcopenia, né? É a perda, né, excessiva da massa magra. Tem uma quantidade mais elevada na terceira idade. Então, é onde a pessoa começa a ter osteoporose, né? Até a osteopenia. E a perda mesmo da massa magra. E daí vem a desnutrição. Então, até teve o Juliano Tripla, né, que é fisioterapeuta, ele tava aqui. Ele falou que tem uma mortalidade muito alta de idosos que tipo, quebra o fêmur, acabam morrendo, às vezes, tipo assim, coisa de não ter massa muscular pra realmente conseguir, vamos dizer, segurar os ossos ali. Exatamente, para regenerar os ossos ali. Então, isso é importante. Então, eu faço nas minhas avaliações da terceira idade, tem isso. Eu falo e aperto, vejo, ponho a mão, entendeu? Porque, assim, a bioimpedância é boa, é ótima, né? Lógico que é, evolução. Mas pôr a mão, sabe? Pra ver se a pessoa tá desidratada ou não. É porque idoso também não toma água, não hidrata. Então, é uma briga. Né? Então, põe a mão, aperta, vê a pele, se tá quebradiça, se não tá, né? A bioimpedância mostra ali, mas você pode perceber também que a terceira idade ela gosta que o profissional põe a mão, né? Ah, eu fui num tal médico, eu fui em tal nutricionista, nem na mão, a mão em mim não relou. É assim que fala, né? Então, assim, essa parte orientativa e de anamnese e avaliação física tem que existir. Por mais que a bioimpedância ela acelera o atendimento ali, né? Que fica mais ágil, mas o adipômetro ainda é o caminho. E você tá falando dessa parte também, né, de suplementação, tudo. É, muita gente da terceira idade, um exemplo, o whey, né, o mais conhecido, fica naquela, não vou usar isso não. É para quem treina e quer ficar grande. É. Aí mal sabe eles, tipo assim, que, pô, De todos os seria benefícios que traz, né? exatamente, creatina também, até se quiser falar um geral assim, só pra galera ter um norte e entender que não é um bicho de sete cabeças, que é algo tipo, que realmente é pra ajudar na saúde deles. Exatamente. A creatina ela ajuda tanto, né, na manutenção da massa muscular, como também no ganho de força, né, para treinos, para vida mesmo, né? Eu costumo dizer assim que creatina é vida, ajuda na absorção de vitamina D, de várias outras vitaminas, né? E até mesmo na formação óssea. Então fala assim que a creatina, ela deve ser consumida todos os dias, treinando ou não. Entendeu? E hidratar bastante. O pessoal tem muito um pé atrás, porque fala assim, mas não tem problema com o rim? É uma pergunta Né? comum. Não vai fazer mal pro rim? Né? Então não faz mal. Né? A não ser que a pessoa tenha alguma restrição ao uso, né, de alguma coisa. Mas não, né? Então tem que ter muita orientação, né? Então, whey e creatina é prescindível, né? Dentro de determinado período da vida aí, tem que usar. Tem que colocar isso em prática para poder ver resultado. Ó, e você tava citando, né, que a galera da terceira idade hoje em dia tá procurando se cuidar mais. Sim, E uma coisa, vamos dizer, que é meio que ao contrário disso também que acontece, eu vejo que muita gente mais jovem, tipo, da minha idade assim, pô, às vezes tem gente de 25 anos diabéticos. Isso, sim. vamos dizer, não era pra ser normal. E hoje em dia é quase normal isso, tipo assim, de ter vários sintomas do mesmo jeito. Você falou, tem gente de 60 anos que parece ter o corpo de 30, tem gente de 25, 30 anos que Parece que tem tem, 70. que tem, assim, doenças de gente idosa, É. praticamente, né? Mas hoje está acontecendo isso realmente por conta da mudança dos alimentos, da alimentação. A alimentação, ela evoluiu com a indústria. Esse é o ponto. E as pessoas hoje, elas se tornaram mais ansiosas, compulsivas, né? É, estressantes. E isso tudo é sinal inflamatório para o metabolismo não funcionar. E normalmente pega os órgãos que são mais. Que causam mais doenças autoimunes. Principalmente o pâncreas. Então é onde começa a ter as classificações do pâncreas, fígado, então colesterol alto, começa a vir hipertensão, tem a diabetes,
Nossa, mas eu não tenho isso, mas na família lá atrás tinha um, entendeu? E daí vem com alimentação que não é regrado, comendo mais industrializado, com mais conservante, né? Mais fast food. Na correria do dia a dia é mais fácil você congelar uma lasanha da Sadia que você fazer uma lasanha na tua casa. Então ali tem mil e uma coisa ali de componente químico. Querendo ou não, é química em cima de química. Então, querendo ou não, as pessoas vão adquirir um tipo de doença. O organismo ele não foi preparado para isso. O computador ele não é feito de formatação toda hora. A hora precisa, né? No meu consultório, eu tenho alguns médicos endocrinologistas que são parceiros, que me encaminham pacientes novos, crianças. E a gente tem que entrar com uma restrição imediata, porque não está diabético, está na pré-diabetes, que é reversível. É o momento da gente poder reverter a situação. Né? Na hora que eu peço o exame que eu vejo, eu falo assim, ó, é o momento agora. Então agora é o momento da gente poder virar a página disso aqui e manter a vida saudável. E o difícil é pegar as crianças, né? Agora, quando é adolescente, já na fase da adolescência para adulto, ali já é mais fácil, que a pessoa já tem mais consciência. E mesmo assim, às vezes, ainda é complicado. É uma coisa que é até antinatural, tipo, você comer uma bolacha. Não faz nem sentido pro seu corpo receber aquilo, né? Se for pensar, tipo assim, pô, você não planta isso, você não mata nenhum animal pra ter Ué. isso aqui. O que que é esse negócio estranho? Você pergunta, por exemplo, minha sobrinha tem 5 anos. Perguntei, da onde que vem o leite? Da caixinha. Ela não conhece a vaca, ué? Ela nunca viu tirar leite, então ela falou que vinha da caixinha, porque ela vai na onde pra comprar o leite dela? Na caixinha. Antigamente, que jeito que era? Passava com o cavalo com a bagageira, o latão de leite em cima da bagageira, o homem enfiava meio braço lá dentro com cabelo e tudo, puxava o leite, jogava na garrafa e enchia pra mãe poder pôr lá pra ferver. Então eu sabia de onde que vinha. Vinha da vaca, porque a vaca dava o leite pra poder pôr no latão, pra poder levar pra casa, em cima do cavalo, na charrete. Hoje vai no mercado e você passa na tarjinha pra pagar. Pronto. Resolvido. Resolvido o leite da criança, tá ali. Então olha pra você ver que ponto que chegou, né? Mas veio pra melhorar, pra ajustar a saúde melhor pra população? Lógico que veio, né? Falando de whey, dá pra quem tem alguma deficiência, né? Que tem algum problema de saúde. Eu sempre indico os wheys que tem, né? Que não tem lactose, que não tem glúten, que não tem açúcar, que não tem isso, tem aquilo. Até onde que chegou o ponto? Foi preciso a indústria, as marcas, né? Estudarem uma fórmula que não tenha lactose. E por que tá tendo tanta intolerância à lactose, ao glúten? É verdade. Porque Não existia, é uma coisa que é muito comum até hoje em dia. entendeu? Então as pessoas estão ficando inflamadas. O metabolismo está inflamando. E a genética tem um mapa. Na genética nós temos um mapa onde vem o teste, vem com todos lá os genes estudados da pessoa. E na hora que eu jogo no mapa, e chega o laudo primeiro do laboratório, e na hora que eu jogo ali os genes que conseguiu captar no material do paciente, você coloca no mapa lá, você vê, cara, você vê que tem paciente ali que eu nunca devia ter tomado leite na vida. Uma pergunta assim legal. O quão importante é aquela pergunta em várias, tipo assim, nutricionista, médico, isso e aquilo. Chega lá, tem a pergunta: alguém da sua família teve alguma doença de tal jeito? Tipo assim, o quão importante é saber, tipo assim, pô, pera aí, meu bisavô teve câncer. Mas o que que eu tenho a ver com isso? Por que que eu vou ter que precaver? Porque lá atrás, a gente fazia a pergunta, porque a gente falava assim, bom, se o tataravô, o avô, o pai teve, esse cara possivelmente vai ter. Possivelmente. Hoje é importante fazer a pergunta porque tem as predisposições para ter a doença que a família lá atrás teve. Às vezes pulou uma, duas gerações, você vai ter. Como se fosse uma facilidade a mais pra ter aquilo. Não Exatamente. exatamente que A você vai mesma ter. coisa, vamos dar um exemplo aqui meio banal, mas é a mesma coisa, por exemplo, que a sua tia teve gêmeos, a sua mãe não teve gêmeos e apareceu gêmeos para você. A predisposição genética foi contando de gerações em gerações.
Às vezes a pessoa é a sortuda. É. E no teste genético, hoje, no consultório, eu consigo ter predisposições a determinados tipos de doenças. Então, eu falo para o paciente. Por que eu falo isso das doenças no teste genético? Porque nós estamos num mundo doente, certo? Depois do Covid, piorou as doenças, principalmente as doenças mentais. Falando da parte de ansiedade, compulsão, depressão. E toda pessoa depressiva hoje, ela foi uma pessoa ansiosa, às vezes que não foi diagnosticada. E que é. Então a gente começa a perceber nesses pontos. E daí a gente começa a trabalhar com a nutrição para prevenir dela vir a ter, por exemplo, uma depressão, dela vir a ter um problema de coração, para vir a ter uma diabetes, uma hipertensão. E é batata. Na hora que você começa, que eu passo para o paciente o resultado do laudo dele, que eu explico o laudo dele, ele fala, mas tá certinho, eu sinto isso. Nossa, é verdade, a minha noite não é dormida, eu acordo desse jeito. Porque vem descrito a tua vida ali. Entendeu? É um exame que é válido por 10 anos. De década em década, a tua genética pode mudar. E pode mudar para melhor ou pior. Vai depender da tua ação depois que você souber disso. Entendeu? E fica nesse negócio que, igual você falou, né, de se precaver, porque, por exemplo, eu não tenho problema com X alimento. Se eu comer, como, não sinto nada de errado. Só que, pelo que eu entendi, é pra você se precaver de talvez um dia ter esse problema. Exatamente. Porque no seu corpo ali tem um gene que pode ocorrer. Agora, o achismo ainda fala mais alto. Ah, mas olha aqui, a minha avó tinha isso, ela tomava bicarbonato. E nunca teve mais nada. Mas do que ela morreu? Ela morreu de idade mesmo. Que idade que ela morreu? 72 anos. Pô, 72 anos hoje em dia? Tá na melhor idade. Então, mas daí? Ah, a irmã da minha avó morreu na roça lá. Nem sabia do que morreu. Começou a sentir uma dor e morreu. Daí falava que morreu de infarte. Ah, infarte. Não é nem infarto. Infarte. Né? Infartou. Mas vai saber se não era um câncer que já estava tomando conta. Não tinha exames na época. Não tinha como descobrir. Então, por que o mundo é mais doente? Porque saiu mais exames, mais avaliações. As pessoas descobrem mais fácil hoje. Entendeu? É tipo aquela frase, só tá doente quem vai no médico. Exatamente. É igual a outras que falam assim, eu não vou fazer nada, não vou ficar procurando, quem procura acha. Mas se procurar bem procurado, vai achar alguma coisa. Mas não é melhor já encontrar e tratar para viver mais? Essa é a ideia. Então, hoje eu falo que a medicina integrativa, a nutrição, né, contando tudo ali, né, todas as áreas da saúde estão trabalhando com prevenção. Todas estão trabalhando e valorizando a prevenção. E igual você falou das várias áreas da saúde e tudo, legal, né? Porque eu vejo, tipo assim, ainda mais terceira idade, muitas vezes, pô, estou com algum sintoma, acho que eu estou doente. Ou, a maioria das vezes, vai direto num médico. E eu vejo que é muito comum um médico mandar pro nutricionista. Exatamente. Porque aquele problema não vai ser resolvido com remédio, vamos dizer. Às vezes pode ser resolvido, mas não precisa. Pode ser de maneiras mais fáceis. Exatamente. E mais baratas, né? Dependendo do caso, é. E é assim, agora, por exemplo, teve uma idosa que chegou pra mim, ela falou assim, nunca fui nesse médico igual você é. Nunca fui nutricionista. Não sei nem pra que serve. Né? Expliquei tudo, tal. E a mulher, ela ficou tão encantada com o resultado e tudo mais, que o médico falou que melhorou, os exames melhoraram, realmente melhoraram, claro, que ela mudou os hábitos dela todos, que eu dei alta pra ela e às vezes ela vai lá só pra medir pressão. Eu falei assim, não precisa me medir pressão, né? Sou nutricionista e tal, eu gosto de vir aqui porque eu confiei. Então, as coisas é assim, você passa credibilidade com a nutrição, né? E os médicos também estão acreditando mais na nutrição, na fisioterapia, né? Em tratamentos paliativos, né? Pensando na prevenção. E isso traz uma qualidade muito alta. Então, Alan, isso tudo que você falou me lembra muito uma frase que eu acho muito bacana assim, na nutrição. Assim, nutrição
às vezes não é o quanto de peso você perde, é o quanto de tempo de vida você ganha. Qualidade de vida também. Eu acho muito legal essa frase e tudo que você falou aí me remete a isso, porque em nenhum momento a gente ficou falando de cortar caloria para emagrecer, isso e aquilo. É muito, tudo muito além, né? Do que só esse Exato. negócio de estética. Exatamente. A estética em si, ela é uma consequência de uma qualidade de vida melhor. Né? A nutrição, ela é voltada realmente de nutrir com amor, né? Com o alimento, com o que realmente a gente tem em mãos para a gente poder trabalhar. Então, isso é muito bom. E não desfazendo da indústria, não desfazendo do que é industrializado, do que é suplementado, do que é complementado. Isso também veio para agregar uma saúde melhor, né? Falando praticamente, né, do whey, falando de creatina, né? A gente sabe, né, dos benefícios e de como isso pode, dentro da nutrição, com orientação, né, trazer uma melhor saúde e qualidade de vida. Então, nesse ponto, né, trabalhando com rastreamento metabólico, nós já conversamos, né, vai melhorar o metabolismo, vai melhorar a sua genética, vai melhorar a sua disposição para o dia a dia, vai melhorar realmente o seu pensar. Então, a parte mental também vai estar melhorando em relação a isso, né? Com pensamentos positivos, trazendo mais vida, eu falo isso. Trazendo mais visão do que é uma vida saudável. O que é um hábito, né, antigo, se transformando num hábito hoje moderno, né? Mas com qualidade. Trazendo mais vantagens para a saúde. Então, isso eu acho que é fantástico. Perfeito. Isso dá pra ver como bom profissional você é também. Tudo isso que realmente dá pra ver que você tem um cuidado com o paciente. Além de só querer trazer uma felicidade pra ele em se olhar no espelho. Esse Sempre. cuidado, assim, realmente dá pra ver que é muito importante e isso difere de muitos profissionais, né? Eu acho bacana. E também você há mais de 20 anos formado, muita gente. Beleza, eu tenho diploma de nutricionista. Ah, você tem há 23 anos atrás, você se atualizou. Sim. Então, isso realmente dá E, pra ver que é muito importante. e no consultório, eu consigo, né, dentro da minha avaliação hoje, eu coloco tudo que eu estudei em uma consulta. Então, eu consigo analisar o paciente numa conversa simples do cotidiano dele, como se estivesse com a família dele, conversando em casa. Ali você consegue pegar muita coisa. São muitos pontos ali que você consegue agregar na sua avaliação para trazer uma qualidade melhor no planejamento que você vai fazer para o seu paciente. Então, é ver não só a nutrição, mas ver o psicológico, sabe? Ver da onde vem o problema, tá? É saber da onde que tá vindo o principal problema. Às vezes ele vai para emagrecer, mas o principal ponto não é a gordura dele. Tem alguma coisa por trás que trouxe ele para chegar a ter obesidade. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. Em primeiro lugar, tratar o que inflama. E a consequência é a parte física, né? A qualidade de vida dele e a estética, né? Se sentir melhor, se sentir mais bonito, se sentir mais magro, ou então mais forte, né? Mais definido. Mas até chegar nesse ponto, tratar o que realmente é necessário. Em primeiro lugar, tratar o paciente holisticamente. É um atendimento que a gente fala de um atendimento humanizado, num todo, não só no ponto que ele te procura. Perfeito. Cara, eu acho legal que, com certeza, todo mundo ache isso. Não tem como a pessoa escutar todas essas aulas suas e pensar, eu não preciso de um nutricionista. É, Porque, vamos dizer, todo mundo precisa. todo mundo. Realmente. Então, eu agradeço demais sua presença aqui hoje. Eu agradeço. E foi, assim, um conteúdo muito fácil para todo mundo entender. Você estudou muito, poucas palavras, passou um norte para muita gente que eu tenho certeza que a gente vai estar e falar, caramba, eu preciso. Vou correr atrás. Então, obrigado pela sua presença. Pode dar suas considerações finais e Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder passar um pouco do meu conhecimento aí para todo mundo. Espero que tenham gostado, tá? Eu falo que às vezes não é fácil, né, a gente passar assim, né, quando tá gravando, né? Mas tá bom, tá legal. Mas agradeço mesmo de coração. Estou à disposição para qualquer dúvida. Se alguém quiser, né, me procurar,
Meu atendimento, meu consultório, né, fica aqui na rua José Ferreira, Ferraz, aqui do lado do Senac, fica aqui pertinho. E tem meus contatos aí também, né, se precisar, pode entrar em contato, eu tenho o maior prazer em atender. Perfeito. Obrigado. Todas as informações do Alan estarão na descrição. Se você quiser continuar acompanhando mais conteúdo de qualidade altíssima, tipo isso daqui, continue acompanhando o GWF Podcast. Vem com o time.